bom dia. Então, mais uma aula aí do Ateliê Livre, né, de Artes Visuais da EMEA, de Itu. Um bom dia a todos. Eu fiquei pensando durante a semana como é que ia ser essa próxima aula, já que eu tinha tocado no assunto abstração, né, arte abstrata. E uma das coisas que eu me dei conta é que na semana passada eu falei da arte abstrata, falei dos pintores que até o final do século XIX, dentro de uma proposta de arte acadêmica ocidental, trabalhavam com a representação da realidade, e disse também que alguns pintores, a partir do início do século XX, passam a trabalhar diante da subjetividade, ou seja, criando com formas, cores, linhas, composição a partir do que sentem e não a partir daquilo só da realidade vista, daquilo que se vê. E eu esqueci de contar para vocês que isso aconteceu por causa de uma grande descoberta que teve uma influência muito grande, né, nesse salto que a pintura fez, que foi a invenção da fotografia, né, em 1856, aproximadamente. Quando a fotografia começou a acontecer, né, no mundo, na metade do século XIX, uma máquina, né, uma câmera, passou a ser uma prótese para os olhos e captar as imagens da realidade, daquilo que a gente enxergava, através de uma técnica que usava um intermediário entre a pessoa e aquilo que estava sendo visto, a câmera fotográfica, e um processo químico que no começo não existia para registrar. Depois é que a técnica foi sendo aperfeiçoada, surgiu o papel fotográfico, a impressão de imagem, né? E hoje a gente tem isso amplamente, né? Virtualmente. Agora a fotografia está ficando imaterial de novo, porque a gente quase não imprime, não revela, não coloca no papel fotográfico a imagem, e tem uma galeria, né, nessa ferramenta, no celular da gente, onde a gente acessa as imagens que a gente recolhe, né? E a gente acaba não materializando as fotos, né? Raramente a gente materializa as fotos, fica ou no notebook, ou no celular, ou na nuvem, né, ou no pendrive. É uma outra coisa já, a gente já tá no contemporâneo, né, no pós-moderno, né? Mas a fotografia, ela contribuiu muito para essa descoberta da pintura de uma outra forma, que não é desconectada da realidade, mas que é uma realidade sentida, né, a partir daquilo que se sente diante do que se vive, né? Do que se vive, do que se vê. E aí eu fiquei pensando como seria hoje a aula diante disso, né? Então eu escolhi primeiro trazer essa informação que a fotografia modificou a pintura, né? Que foi uma ruptura muito grande com a ideia de que o pintor é um retratista do cotidiano, da realidade, das pessoas importantes e daquilo que se pode, né, fazer olhando para aquilo que está acontecendo. Então a fotografia fez essa ruptura como se fosse uma grande liberdade aí para a pintura, né, que podia então ser fundamentada a partir de formas, cores, linhas, composição, né, numa organização que o pintor, como a gente viu Kandinsky na aula passada, né, que é um deles só, mas foi mais importante. E aí eu fiquei refletindo também que a arte abstrata, ela já existia de outras formas nas civilizações ancestrais, né? Então, quando a gente vê as pinturas corporais indígenas, por exemplo, no Brasil, a gente vê pinturas que são abstrações, né? A gente não vê pintado no corpo representação da realidade, né? Então, quando a gente vê uma pintura rupestre, né? Algumas pinturas rupestres têm esquemas simplificados de corpo de pessoa, mas tem pinturas que são abstratas, só com linha, forma, representando de um jeito abstrato aquilo que era feito nos rituais lá da pré-história. E aí eu lembrei de um fotógrafo
que me encantou muito, né, registrando aí esse tempo onde a pintura abstrata era feita sobre pele, que é o Hans Silvester, né, no Vale do Rio Omo, que é uma fronteira da África com a Etiópia, né, do Congo com a Etiópia, né, desculpe, Quênia com a Etiópia, esse Rio Omo, e lá tem um grupo de pessoas que vive e se organiza, né, visualmente, não assim igual a gente se organiza, né, usando argila, organizando o corpo. Então o Hans Silvester, ele fez uma sequência de registros desse povo ali do Vale do Rio Omo que eu queria muito mostrar para vocês. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui uma fotografia, né, de uma criança desse lugar que está toda organizada com pinturas sobre pele, né, cujo suporte é o próprio corpo, e são pinturas abstratas, olha, tá? Então eu queria mostrar algumas. Também usa-se nesse lugar elementos da natureza para compor um visual, né? Assim como a gente usa colar, brinco, coque no cabelo, agora máscara para sair, lá nesse lugar usa-se galhos, folhas, argila, pintura sobre pele, né? Ou então flores, né? Para compor um visual aí diário, né? Para se organizar enquanto pessoa, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, ó, a pintura de rosto, que é uma pintura abstrata, toda com pontinhos, né? E tem os elementos naturais que acabam compondo o visual. Então, nessa imagem a gente reúne pintura abstrata, montagem com elementos recolhidos da natureza e registro fotográfico, tá? Então a gente reúne aí três coisas, ó, a pintura abstrata, aquilo que foi recolhido da natureza e que compõe um visual sobre pele e o registro e a fotografia, tá? Então a gente está mesmo diante de uma imagem pós-moderna, né? Embora seja um registro de uma civilização que mantém um costume ancestral, que é pintar o corpo, né? Fazer intervenções com elementos naturais sobre pele, sobre o corpo, tá? Eu pensei que a gente pudesse, nessa semana, ter uma proposta de trabalho onde a gente pudesse usar uma fotografia, um registro fotográfico, para a gente não sair muito do foco do planejamento que eu já havia proposto, que era trabalhar com a fotografia, com a reprodução de imagem e modificar manualmente. A gente podia usar a fotografia. Eu recolhi essa foto de alguém de vocês que fez essa fotografia no início do ano, antes da pandemia, e aí a gente usar essa fotografia para fazer uma intervenção nela, só que gerando uma abstração, tá? Então a gente vai fazer recortes nessa foto, né? A gente vai modificar essa imagem e a gente vai criar, a partir de algum detalhe, uma imagem abstrata, tá? Nessa imagem não pode ter nada que a gente veja por aí. Porta, janela, rosto, pessoas, mãos, objetos, não pode. A gente vai lidar com questões de formas, linhas, cores e localização disso no espaço, na folha, tá? De papel que a gente vai fazer. Então, qual é a atividade? Encontrar uma imagem fotográfica que pode ser extraída de revista, de jornal ou do acervo de vocês, ou imprimir, se vocês tiverem impressora em casa, escolher uma fotografia do acervo de vocês e imprimir, tá? Preto e branco, desse jeito, em sulfite. Vão recortar essa foto buscando detalhes que possam virar uma criação abstrata, uma composição abstrata sobre papel,
material que vocês podem usar: lápis de cor, canetinha hidrográfica, guache, tintas, terra com água, se quiser fazer tinta natural, o dedo para organizar isso, preencher espaços, né? E aí vocês vão criar um trabalho visual abstrato a partir de um detalhe fotográfico e fazendo uma composição abstrata, tá? Quem quiser e gostar da ideia de fazer uma abstração sobre pele, não precisa ser sobre o rosto. Vocês podem, por exemplo, criar uma abstração sobre mão, né, pintando uma abstração e fotografar a mão e virar um trabalho fotográfico também voltado para abstração, tá? Eu pensei que então essa semana a gente podia treinar esse olhar de novo, escolhendo na foto detalhes ou estendendo para o corpo, como esse povo da África faz, e fazer o registro fotográfico e enviar para o grupo dessa criação abstrata, tá? Para o grupo da gente no WhatsApp. Então é isso, tá? Façam uma atividade legal, pesquisem, olhem, de repente vocês podem até colher uma imagem nova do que escolher uma que já tem arquivo, tá? E depois enviem para a gente ver, tá bom? Então, até a semana que vem. Tchau, até mais, eu aguardo aí os trabalhos de vocês.